Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha. Minha mãe, minha rainha, eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha, és minha mãe, minha rainha. Irmãos e irmãs em Cristo, louvados sejam nosso Senhor Jesus Cristo e a sua amadíssima Mãe. Para sempre sejam louvados. Desejo um bom dia a todos e que todos sejam muito bem-vindos a mais este encontro com a Mãe da Misericórdia. Hoje, terça-feira da terceira semana do tempo do Advento, convido a você, meu irmão e minha irmã, para iniciarmos esse nosso momento de oração e partilha da Palavra de Deus, nos unindo pela Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos também que o Espírito Santo se faça presente no nosso meio durante esses minutos que passaremos ouvindo e refletindo a Palavra de Deus. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Hoje, 15 de dezembro de 2020, terça-feira, a liturgia vem nos trazer, através do Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículos 28 a 32, o ensinamento de Jesus, que conta aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo a parábola dos 2 filhos e do pai, que chama os filhos para trabalhar na sua vinha. O primeiro disse não e acabou por ir. Já o segundo se prontificou de ir, mas não foi. Vamos ouvir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele, mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na época de Jesus, ser comparado a um cobrador de impostos era uma ofensa à moral e os bons costumes da sociedade. Os cobradores de impostos eram vistos como homens desonestos e injustos. Então, ser tratado como era uma das maiores ofensas. Assim também as prostitutas, pela vida que levavam, eram consideradas impuras e pecadoras. Ser colocado para trás, logo por quem? Por pessoas de má fama. Isso escandalizou aos que se consideravam justos em Israel. Ser precedido nos céus por uma prostituta ou um cobrador de impostos, isto era inadmissível para eles. Mas por que Jesus reprova tanto esses sacerdotes e esses anciãos? Onde foi que eles erraram? Erraram exatamente quando mostram incoerência entre o falar e o fazer.
E Jesus mostra isso claramente com a parábola dos 2 filhos. Nela, para ambos os filhos, o pai pede cordialmente que trabalhem na vinha. O primeiro responde, decidido, não quero. Mas arrepende-se e vai. Já o segundo diz imediatamente, sim, Senhor, mas não move uma palha. A resposta do primeiro pode parecer até um tanto bruta, mas a sua ação acaba sendo boa. No segundo, as palavras são boas e gentis, mas faltou a realização da vontade e do apelo do Pai. Assim, Jesus quer mostrar aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo que não é aquele que diz Senhor, Senhor, que terá a prioridade de entrar no reino de Deus, mas sim aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Estes homens a quem Jesus conta a parábola, até que estavam de acordo que a vontade do Pai só pudesse ser cumprida com ações, mas não concordavam de jeito nenhum com a aplicação que Jesus fizera dessa palavra, dessa parábola. Eles conheciam a palavra, viram e ouviram João Batista que veio até eles num caminho de justiça e eles não acreditaram nele. Já os cobradores de impostos e as prostitutas creram em suas palavras e buscaram a sua conversão através do arrependimento e do perdão concedido através do batismo que João pregava no deserto. A reprovação de Jesus é dirigida a quem dá mais valor às aparências do que à essência, mais às palavras do que à prática, mais ao exterior que ao interior. Se formos fazer um exame de consciência bem feito, vamos perceber imediatamente como somos fariseus, como aquele filho pronto a dizer sim com os lábios, mas a não fazer quase nada quando o assunto é cumprir a vontade de Deus. Como já falei no início, a exortação de Jesus se torna mais provocante ainda quando ele afirma que os publicanos cobradores de impostos e as prostitutas terão mais direito que estes que se denominavam justos. Para os chefes dos judeus, o fato de serem mencionados juntamente com pessoas dessa classe era muito ofensivo. Eles desprezavam e excluíam totalmente estas pessoas. Jesus, pelo contrário, vê nelas o primeiro filho. No primeiro momento, deram um não, mas depois se arrependeram e fizeram a vontade do Pai. Jesus não aprova o modo de vida delas, mas reconhece a acolhida que elas deram à mensagem de conversão de João Batista e julga esta mensagem como o cumprimento da vontade de Deus. Jesus afirma que só aquele que reconhece o seu pecado pode se arrepender. Aquele que se acha justo, um autossuficiente, seguro de sua justiça, nunca vai reconhecer que erra. E foi isto o que aconteceu pela pregação de João Batista. Os fariseus o rejeitaram, enquanto os pecadores se arrependeram e se converteram. Os fariseus não se agradaram em ouvi-lo e se fecharam ao Evangelho. E só quem deixa se tocar pelo Evangelho é aquele que se afasta de si mesmo e se abandona à vontade de Deus. Esta foi a atitude de Maria. Se abandonou por inteira à vontade de Deus. Demonstrou e deu testemunho de sua fé e amor a Deus, que aceitou e cumpriu com plenitude a sua missão de trazer ao mundo, em forma humana, a misericórdia divina, o próprio Deus, que se apresenta a nós na pessoa de Jesus. Ela, com humildade e obediência, fez a ligação da condição divina com a condição humana, se tornando para nós um canal de graça
que nos levará até o reino de Deus. Ela, com sua poderosa intercessão, também auxilia Jesus no convite à humanidade para a conversão e arrependimento dos pecados. Atentos aos ensinamentos de Jesus e arrependido de nossas falhas, peçamos, pelo intermédio de Maria, nossa Mãe da Misericórdia, a graça de um dia podermos estar juntos no céu com aqueles que trabalharam incansavelmente na construção do reino de Deus aqui na terra. Irmãos e irmãs, rezemos agora juntos a oração composta por Santa Faustina, a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, vós sois para mim o espelho, ó minha Mãe. Amém. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, terminamos aqui este nosso encontro de hoje com a Mãe da Misericórdia. Agradecemos a sua companhia, a sua perseverança em estar conosco diariamente através da nossa página do YouTube, Devotos de Santa Luzia. Não esqueça de novamente deixar a sua curtida, o seu like e também de compartilhar nas suas redes sociais com os seus contatos a nossa página. Fiquemos todos com Deus e que por intercessão de Maria, a nossa Mãe da Misericórdia, Ele nos encha com suas bênçãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, alcança de teu Filho as bênçãos para todos nós. Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia, Mãe da Misericórdia,